Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Eu sou Ednei Dantas e esta é uma edição especial do Jornal Presbiteriano, em homenagem aos 155 anos da Igreja Presbiteriana aqui no Brasil. O embrião da Igreja Presbiteriana do Brasil começa a ser gerado com a Reforma Protestante de Martim Lutero e João Calvino, conforme nos conta os reverendos José Roberto Souza, coordenador do Departamento de História do Seminário Presbiteriano do Norte, e Marcos André Marques, diretor do Seminário Presbiteriano do Norte. Fique conosco, ou melhor, você não pode mudar de canal. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é uma igreja tida como uma igreja histórica. A histórica porque ela é fruto da Reforma Protestante. Assim como igrejas como a Igreja Congregacional, a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana ela é fruto da Reforma Protestante. Nós somos herdeiros da chamada teologia calvinista, fruto da Reforma Protestante do século XVI. João Calvino foi um reformador de segunda geração e é conhecido como sendo o teólogo da Reforma. Conta pra Dantinhas! Lutero e Calvino foram figuras importantes para o protestantismo. Porém, a figura-chave da Igreja Presbiteriana, principalmente no Brasil, foi um cidadão de nome estranho, Aysbel Green Simonton. Vamos conhecer um pouco da história dele? Roda esse menino! O fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil, Aysbel Green Simonton, nasceu em 1833 em West Hanover, no sul da Pensilvânia, após formar-se no Colégio de Nova Jersey, que posteriormente seria a Universidade de Princeton, em 1852. O jovem passou cerca de 1 ano e meio no Mississippi, trabalhando como professor. Talvez daí venha o caráter educativo da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem uma preocupação com a formação do ensino que é oferecido para a própria sociedade. Então, para você ter uma ideia, o grande reformador Calvino, que nós adotamos a sua teologia, uma preocupação dele era que no lado de cada igreja houvesse uma escola. E a Igreja Presbiteriana ela começa aqui no Brasil com essa preocupação de oferecer ensino da melhor qualidade e que hoje ainda permanece sendo um grande marco do presbiterianismo no Brasil. Ao voltar para o seu estado de nascimento, o barbudo de nome esquisito teve profunda experiência com Cristo durante o avivamento ocorrido por aquelas bandas em 1855. Ele ingressou em um seminário fundado em 1812 e no primeiro semestre de estudos ouviu um sermão pelo Dr. Charles Onge e se estimulou a fazer missões fora de suas terras. Em 1859, após badalada formatura em que seus amigos e familiares vestiram roupas alugadas ainda com resquício de naftalina, Simonton foi ordenado e chegou ao Brasil no dia 12 de agosto do mesmo ano, não sabendo ele que um fato impressionante coincidiria com esta data. 117 anos depois, nasceria meu primo, um grande presbiteriano, Fernando Feliciano, rimando. Corta pra Dantinhas! Ok, meus nobres, depois desta breve contextualização sobre o surgimento do tal Simonton, vamos ao que interessa. Como será que ele fundou a Igreja Presbiteriana do Brasil? Roda esse menino!
Simonton era o caçula de 9 filhos. Isso porque naquela época não existia computador, muito menos televisão ou zap-zap, e a ocupação mais prazerosa do povo era cumprir a orientação bíblica do crescei e multiplicai. Simonton chegou ao Brasil com a idade atual de nossa presidenta da UMP Liberdade, Tamires Caetano. Ele tinha apenas 26 anos. Em terras tupiniquins, Simonton, após cerca de 40 dias de viagem pelo mar, desembarcou no Rio de Janeiro com a perspectiva de aprender a língua portuguesa para pregar aos nativos. Até então, no Brasil, só se havia pregado a palavra de Deus em inglês ou em latim. Abnegado em sua missão, ou seja, trabalhando de graça, em 8 meses ele conseguiu aprender a complicada língua portuguesa, que muitos brasileiros ainda não sabem. Vide os problemas desnadiquandos e advogados da vida. Simonton teve a preciosa ajuda de famílias locais. E o Simonton, ele é um missionário mandado pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, solteiro, chega aqui solteiro, tem uma vida dificílima no aprendizado da língua. Depois chega alguns colaboradores, o Blackfall, seu cunhado, que é casado com a irmã do Simonton. Simonton vai retornar aos Estados Unidos para divulgar o trabalho aqui no Brasil, o crescimento do trabalho. E lá, nessa viagem, ele vai conhecer uma jovem, vai casar-se com ela, retorna para o Brasil, ela grávida agora, e ela vem falecer com complicações por causa do parto. E mesmo assim, mesmo diante dessa aparente tragédia, o Simonton permanece firme, servindo a Cristo aqui no Brasil. 360 anos após os portugueses invadirem o Brasil, abusarem das indiazinhas e roubarem as terras de nossos antepassados indígenas, no dia 22 de abril de 1860, Simonton realizou a primeira escola bíblica dominical em sua casa no Rio de Janeiro, na qual participaram algumas crianças, todas com a camisa do Flamengo. Brincadeirinha, Flamengo não existia nessa época. No dia 12 de janeiro de 1862, os primeiros frutos foram colhidos, quando foram constituídos por profissão de fé e batismo os primeiros membros. Oh, glória! Ops, desculpa aí, gente, me empolguei. Desculpa aí, pessoal do Supremo Concílio. Foi mal. Foram eles Henry E. Milford, que não tem nada a ver com a montadora Ford, e Camilo Cardoso de Jesus até no nome. Desta forma, foi organizada a primeira igreja presbiteriana do Brasil. Brasil! Corta para Dantinhas. Muita gente fala errado o nome de nossa igreja. É um tal de presbiteriana. Por que a igreja presbiteriana tem esse nome? Vamos saber disso agora, além de nossa estrutura organizacional. Roda aí esse menino. A igreja presbiteriana, ela tem essa conotação porque vem dos presbíteros. A palavra grega presbíteros significa anciãos que podem, assim, dirigir a igreja. Ela não tem um regime episcopal, ela não é episcopal, porque ela é dirigida por estes presbíteros. O pastor da igreja também ele é um presbítero. Há uma diferença apenas da função, porque os pastores são chamados presbíteros docentes. Eles vivem para o ministério, enquanto que os demais presbíteros são chamados presbíteros regentes. E o pastor não manda na igreja. Quem manda é um corpo de oficiais que é formado pelos presbíteros da igreja local e pelo pastor da igreja. Então, a igreja em que esses presbíteros, de maneira democrática, são escolhidos pela comunidade local, ou seja, os membros comungantes, aqueles membros que foram batizados, fizeram a sua pública profissão de fé, num dado dia que foi marcado para a eleição para oficiais, escolheram assim quem eles quiseram escolher, para que fossem representados por esses presbíteros. Essa igreja, reunida a pelo menos mais 4 igrejas, ela forma um presbitério. Esse presbitério tem um presidente que rege essa igreja um tanto assim regional.
3 presbitérios reunidos vão formar aquilo que é chamado sínodo, que é mais abrangente, é um aspecto maior, uma parte maior dessa nossa igreja. Esse sínodo, então, é dirigido por também um presidente que é eleito de 2 em 2 anos. E por último vem o nosso Supremo Concílio, que reúne todos os sínodos do nosso Brasil. Em 1864, criou-se o jornal Imprensa Evangélica. O Presbitério do Rio de Janeiro foi criado em 1865 e o Seminário Primitivo em 1867. Outras igrejas fundadas neste período foram as de São Paulo, Brotas, Lorena, Borda da Mata e Sorocaba. Chegaram novos obreiros como Alexander Blackford, Franz Schneider e George Chamberlain. E foi ordenado o primeiro pastor nacional, José Manuel da Conceição, entre 1822 e 1873. Entre 1964 e 1984, durante o regime militar, a igreja sofreu o forte impacto dos acontecimentos políticos ocorridos no Brasil. Intensificou-se a polarização entre conservadores e progressistas, que já vinha se manifestando há alguns anos. Os conservadores, defensores da teologia reformada tradicional, foram vitoriosos nesse período, quando o reverendo Boanerges Ribeiro foi eleito presidente do Supremo Concílio e reeleito 2 vezes, a única vez em que isso aconteceu na história da IPB. Consolidação. Em 1869, chegaram os primeiros missionários da Igreja do Sul dos Estados Unidos, George N. Morton e Edward Lane, que se estabeleceram em Campinas. Os missionários da Igreja Presbiteriana evangelizaram a região de Mogiana, o oeste de Minas, o Triângulo Mineiro e o sul de Goiás. Também atuaram no Nordeste e no Norte de Alagoas, até a Amazônia. Por sua vez, os missionários da Igreja do Norte atuaram aqui na Bahia e em Sergipe, e no Sudeste e Sul do Rio de Janeiro a Santa Catarina, entre 1869 e 1888. Antes disso, em 1870, o reverendo Chamberlain fundou a Escola Americana de São Paulo, precursora da Mackenzie College, que existe e é sucesso ainda hoje, e em 1873, Morton e Lane criaram o Colégio Internacional em Campinas. As igrejas mães também enviaram educadoras como Mary Discombe, Elmira Cool, Charlotte Kemper, e a Igreja Presbiteriana do Brasil efetivamente passou a investir na educação. Boanerges foi sucedido por Paulo Breda Filho, o único presbítero a ocupar o cargo maior da igreja entre 1978 e 1986. Dantinhas tinha 6 anos. Ao lado de grandes tensões, também houve desdobramentos construtivos, como a transferência da Universidade Mackenzie para a IPB, a ampliação do trabalho de missões nacionais e estrangeiras, o aumento significativo do número de igrejas e concílios e o crescimento numérico da denominação, que se aproximou da marca de 500 mil de membros comungantes e não comungantes. 11 anos antes do nascimento do glorioso Esporte Clube Vitória, em setembro de 1888, foi organizado o Sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil, que tornou-se autônoma a partir do momento que cresceu o nariz, se achou independente e desapartou-se das igrejas norte-americanas, onde congregam Sucker e Fucker, uma dupla de 2 tiras do finado Cacete e Planeta.
Sou o quê, delegado? O que é essa tal de milícia? É isso mesmo que eu quero saber. Quem está metido com essa parada de milícia aí? Coronel Nascimento, que bom que o senhor chegou. Aliás, chegou na hora certa. Eu estava justamente interrogando esses dois milicianos aí. Peraí, deve haver algum engano. Não somos milicianos, somos apenas presbiterianos. Em 1910, ano em que Marechal Hermes da Fonseca, que nada tem a ver com esta história, é eleito presidente do Brasil, e morreu o diplomata abolicionista Joaquim Nabuco, que não era o Donosor, foi organizada a Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana do Brasil. A cidade de Guaranhuns começou a tornar-se um grande centro da obra presbiteriana do Nordeste. Foram lançadas as bases das duas importantes instituições, o Colégio 15 de Novembro e o Seminário do Norte. No final desse período, a Igreja Presbiteriana chegou ao Pará, ao Amazonas e a Santa Catarina. A igreja também iniciou a ocupação do leste de Minas em 1903. O reverendo Eduardo Carlos Pereira e seus companheiros fundaram a Igreja Presbiteriana Independente. E em 1910 foi organizada a Assembleia Geral, tendo como primeiro moderador o reverendo Álvaro Reis. Nessa época, a Igreja Presbiteriana do Brasil já estava com 10 mil membros comungantes e cerca de 150 igrejas em 7 presbitérios. Também houve a criação da Casa Editora Presbiteriana, 1945. Neste período, a Igreja Presbiteriana participou de vários outros movimentos cooperativos, Associação Evangélica Beneficente, Confederação Evangélica do Brasil, Sociedade Bíblica do Brasil, Centro Audiovisual Evangélico. Em 1957, a IPB contava com 6 sínodos, 41 presbitérios, 489 igrejas, 369 ministros, 89.741 membros comungantes e 71.650 membros não comungantes. O reverendo William Andel fundou uma influente escola em Ponta Nova, na Bahia. O Instituto Ponta Nova é um colégio situado no município brasileiro de Wagner, no estado da Bahia. A Presbiteriana do Brasil, ela tem como sua única regra de fé e prática as Escrituras Sagradas. Nós entendemos que tudo que acontece na vida do ser humano acontece a partir de Deus. Deus se move ao encontro do homem, Deus toma a iniciativa. Nós somos teístas, entendendo que Deus é um ser transcendente, criador de todas as coisas, que é revelado através da própria natureza. O Salmo 19 nos dá essa conotação clara de que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, e, portanto, cremos nesse Deus transcendente. Mas, diferentemente daquilo que creem os deístas, fruto de uma época de pensamento, a época iluminista, nós cremos também num Deus imanente, um Deus que intervém na história, um Deus que se relaciona com o homem, portanto, um Deus completo. É uma igreja, como vocês poderão perceber, que tem uma preocupação com a formação teológica dos seus líderes, dos pastores. Nós temos aqui no Brasil aproximadamente 8 seminários. O Seminário Presbiteriano do Norte é um dos seminários mais antigos. Por exemplo, o Seminário Presbiteriano do Norte, ele está fazendo agora esse ano 110 anos. E é conhecido como Casa do Profeta. A fonte da felicidade está em você estar no centro da vontade de Deus. Eu amo a Jesus, amo a igreja, mas entendo que a igreja não é a minha mola propulsora, não é ela que me dá a salvação. Quem me dá a salvação é Jesus. Eu agradeço a Ele porque Ele me concedeu ser seu servo na Igreja Presbiteriana do Brasil. Dia 12 de agosto de 1959, uma data que marca a chegada do reverendo Asbel Green Simonton ao Brasil
para dar início à Igreja Presbiteriana Brasileira. Através da vida de Simonton, Deus realizou um grande trabalho de evangelismo, deixando marcas importantes na história da IPB. Esta é a nossa história e nós continuamos a escrever através das nossas vidas. Sejamos verdadeiras testemunhas, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E corta para Dantinhas pela última vez. Agradeço a todos pela atenção. Espero que este vídeo tenha servido para se conhecer um pouco da história de nossa grandiosa Igreja Presbiteriana que o nosso Senhor Jesus Cristo pôs neste mundo para levar a mensagem da tua palavra. Até a próxima. Forte abraço.